Nessa questão que a gente vai analisar agora, caiu na Universidade, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o enunciado diz: John Dalton foi o responsável por introduzir no âmbito da ciência a teoria atômica. Lembra aí, o primeiro modelo atômico foi de Dalton. Isso nos primeiros anos do século XIX. Nessa época, ainda não se conseguia saber quantos átomos de cada elemento entravam na composição das moléculas simples. Repara que ele está falando moléculas simples e não substâncias simples. Hoje sabemos que a fórmula da molécula de água é H2O e que a da amônia é NH3. Continua o enunciado. Dalton supôs que as moléculas mais simples eram combinações 1 para 1. Assim, a água seria HO e a amônia NH. Dalton introduziu uma escala de massas atômicas baseada no hidrogênio, que tinha massa 1. Ele tomou como padrão o hidrogênio. Na época de Dalton, acreditava-se que, em massa, a água tinha 1/8 de hidrogênio. Lembrando que a massa do hidrogênio é 1. E que a amônia tinha 1/6 de hidrogênio. E aí conclui o enunciado. Com isso, foi possível concluir que as massas atômicas do oxigênio e do nitrogênio valiam, respectivamente, segundo o que diz o texto, e aí vem os alternativos. Ou seja, ele deu a noção de que a água tinha peso total 8. 1/8, quer dizer, uma parte das 8, pertencia ao hidrogênio. Ele deu a entender que a molécula de amônia tinha massa 6, lembrando que o hidrogênio é 1. Uma parte das 6 pertencia ao hidrogênio. Eu estou explicando isso por quê? Porque isso aqui é matemática. Se na época de Dalton a água tinha 1/8 de hidrogênio, é que as outras 7 partes pertenciam ao oxigênio. Então a massa atômica do oxigênio é 7. Se a amônia, deixa eu só mudar minha canetinha, se eles diziam, acreditavam que a amônia tinha 1/6 de hidrogênio, isso quer dizer que das 6 partes, uma era de hidrogênio. Então sobraram 5 que pertencem ao nitrogênio. Então a massa atômica do nitrogênio é 5. Resposta está aqui, letra A. Aí eu coloquei. Oxigênio, se na água a quantidade de hidrogênio representa 1/8, lembra que ele, introduziu a escala de massa atômica baseada no hidrogênio. Ele tomou hidrogênio como padrão, como massa 1. Então, se em relação à água 1/8 pertence ao hidrogênio, as outras 7 partes, correspondem ao oxigênio. Então, 7/8 de oxigênio. Então, a massa atômica do oxigênio, 7. Nitrogênio, o hidrogênio, 1/6 da amônia pertence ao hidrogênio. Então, 5/6 pertence ao nitrogênio. Então, o nitrogênio tem massa 5 partes. Quer dizer, matemática, fração, isso aí é resposta, letra A. Uma questão tranquila, eu acho que isso aqui não tem muito o que discutir, não. É mais para a parte de matemática, e é bom tomar como padrão, porque a gente hoje em dia tem como padrão de massa atômica o carbono, lembra? 1/12, que é a unidade de massa atômica. Já foi o oxigênio. E aqui você está vendo que tudo começa com quem? Com hidrogênio. Toda a introdução de massa atômica por Dalton foi baseado na parte, uma parte da molécula pertencia ao hidrogênio. Então é fundamental que a gente comece isso. Quando a gente falar em massa atômica, você vai ver que esse padrão, ele permanece até hoje para você ter noção de massa
atômica. Legal? Daqui a pouco a gente volta, gente boa.